Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez até você com o programa Cristo no Lar, através das ondas do rádio, aqui da Café FM 98.9, nesse nosso microfone amigo, onde queremos mais uma vez, nessa manhã, chegar até você, até a sua família, você de nossas paróquias e cidades circunvizinhas, você aqui da paróquia São Sebastião em Espera Feliz, Caiana. Queremos nesta manhã louvar, bem dizer, agradecer a Deus. Você internauta e conosco estão conectados, né? Que a graça, o amor de Deus, a presença dele, seja para todos nós, mais uma vez nesse dia, a oportunidade de viver o finalzinho dessa manhã e quase início de tarde, agradecendo, bendizendo, louvando a Deus por todas as coisas boas que Deus realiza na vida de cada um de nós. E Deus só tem o que é bom para realizar na vida de seus filhos e suas filhas. Então, nosso abraço, como já lembrado aí agora há pouco, né? A todos os radialistas, né, celebrando hoje, na pessoa aqui do Rômulo Frank, vulgo Rominho. Queremos cumprimentar todos os profissionais que trabalham, né, no uso da voz, do microfone, para levar o entretenimento, para levar a notícia e partilharmos este momento, que é um momento em que queremos, como família de Deus, anunciar, testemunhar o Evangelho. Nosso abraço também para a Dona Maria Calista, que está todos os dias acompanha o programa Cristo no Lar, aí da comunidade São João Batista, né? Então, um abraço, Dona Maria Calista, que o bom Deus também continue fortalecendo e abençoando. E a todos vocês que conosco estão sintonizados, vamos ouvir nossa primeira mensagem musical do programa de hoje. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu filho às nações, vivendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos e aos pobres. Missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobre. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça,
nas trevas brilhar como a luz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Andar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos refaz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fazer deste mundo um só povo, fraterno a serviço da vida. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem nutrir nossa lida. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Muito bem, sustentado pelo pão da vida, nos colocamos sempre a caminho, o caminho da eternidade, o caminho do reino de Deus, que é o que nós estamos refletindo, meditando, né, sobre os falecidos diante do dia de finados que nós celebramos, lembrarmos da doutrina católica sobre essa experiência, o que acontece então com os que morrem. Então a tradição da igreja, para a gente finalizar o assunto, né, não ficar aberto, consta da tradição da igreja que remonta desde os primeiros anos do cristianismo, confirmando esta compreensão, né, a fé no purgatório, a conversão de rezar, né, pelos nossos fiéis defuntos, aqueles que partiram. Santo Agostinho já no seu tempo dizia: uma lágrima se evapora, uma rosa murcha, só oração chega a Deus. É a oração, a força que tem da oração. Além disso, o mesmo Jesus, aquele que diz, né, que peca contra o Espírito Santo de Deus, não alcança o perdão dos seus pecados, nem neste mundo nem no outro. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 32. Quando se nega, por exemplo, aquilo que já se recebeu. Dentre elas, por exemplo, o batismo, né? Já recebeu o batismo e nega aquele batismo. Então, o pecado, que nem aqui e nem depois, consegue a reconciliação com Deus. Então, isso revela claramente que há alguma expiação do pecado, né? Tem que haver depois da morte, e isso é o que se chama, na doutrina da igreja, do purgatório. Por consequência, depois da morte, que há esse purgatório, deve haver uma purificação dos pecados veniais, aquilo que não se buscou, a graça não se buscou o perdão, então se possibilita. O apóstolo Paulo diz, além disso, que no dia do juízo a obra de cada homem será provada, e esta prova ela ocorrerá depois da morte. O fogo provará a obra de cada um. Se sua obra resiste ao fogo, será premiado. Mas se esta obra se converter em cinzas, ele mesmo terá que pagar. Ele se salvará mais como quem passa pelo fogo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículos 15. Então a frase terá que pagar não se pode referir à condenação, né? Já que condenação diria do inferno, já que daí ninguém pode sair. Tampouco pode significar o céu, já que ali não há nenhum sofrimento, não há nada que possa causar o mal no céu. Só a doutrina e a crença no purgatório explica e esclarece esta passagem, né, que há esse período de purificação, de purificar, né, de se preparar aquilo que ainda é possível alcançar, que é
estar na presença definitiva de Deus, né? O céu, contemplar a face de Deus. Na Bíblia se demonstra que já no Antigo Testamento, o povo de Israel orou pelos defuntos. Assim está no livro 2 Macabeus, capítulo 12, versículos 42 a 46, onde se diz que Judas Macabeus, depois do combate, orou pelos combatentes mortos na batalha para que fossem libertados de seus pecados. Diz assim: e rezaram ao Senhor para que perdoasse totalmente de seus pecados aos companheiros mortos. E também lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 18, São Paulo diz, referindo-se a Onésimo: o Senhor lhe conceda que alcance misericórdia naquele dia. Resumindo, caros irmãos e irmãs, digamos que com as nossas orações podemos ajudar os que estão no purgatório, para que logo possam ver-se livres de seu sofrimento e ver a Deus. Como que na prática, quando morre uma pessoa, não sabemos se se salva ou se condena. Devemos orar sempre por aqueles que partiram, porque poderia necessitar de nossa oração. E se eles não as necessitam, servirá para outras pessoas, já que em virtude da chamada comunhão dos santos, existe uma comunicação de bens espirituais entre vivos e mortos. E comunhão dos santos nós celebramos agora, domingo, né, dia de Todos os Santos, na liturgia da igreja, no final de semana. E celebrar a liturgia em memória de Todos os Santos é celebrar o projeto de quem? De Deus, o Pai. Porque nós participamos, Deus possibilita que os homens e mulheres participem da santidade que é de Deus. E essa santidade que é de Deus, que a nós é comunicada de que forma? Através de Jesus, o Filho de Deus, chega até nós pelo sacramento, pela vida de fé da igreja, em especial nisso o nosso batismo, o chamado à santidade. Inclusive Jesus já disse, né? Sede santo porque o meu Pai é santo. Jesus já afirma isso para nós. A Bíblia toda em si já nos fala que o Pai é o santo. Mas nós devemos buscar, a partir de Jesus Cristo, viver a santidade que é de Deus. Então eu procuro, como batizado, e alguns alcançar essa graça a tal ponto de serem reconhecidos, porque viver isso na radicalidade. Então não respeitar ou não acreditar nisso é não acreditar no projeto que é do Pai. Não é projeto ser humano. Jesus disse, sede santo porque o Pai é santo. A proposta é essa. E essa proposta é para que nós possamos viver aqui, porque não existe santo que não foi humano, gente, pessoa. Então não é um mundo alheio à nossa realidade, porque inclusive para alcançar a santidade tem que ser gente, tem que ser pessoa, tem que ser ser humano. Caso contrário, não consegue. Caso contrário, não vai viver essa experiência da santidade. Então, lembrando isso, essas duas realidades, essas duas celebrações tão importantes, para lembrar que em Deus há só a plenitude. Porque Deus não se deixa perder. Daí a doutrina, né, do purgatório, porque Deus dá até a última chance, a última oportunidade. Para quem não acolheu a sua proposta aqui, para quem não quis viver a sua proposta, tem ainda a oportunidade de contemplar a face de Deus. Porque não há no desejo, no coração de Deus, que alguém se perca. Quando se perde, é porque realmente a pessoa faz a opção por não optar por Deus. Então a constatação de uma negação de Deus, a constatação de uma negação de que não se quer nada com Deus aqui e nem para depois da experiência da nossa finitude, então é a ausência de Deus que nós chamamos aí do inferno, né? Essa ausência de Deus na vida. E o inferno pode acontecer já aqui, porque se você, ou qualquer realidade, né, leva a pessoa a estar ausente dessa comunhão, dessa beleza, dessa comunhão dos santos, né, assim chamado. Isso era tão forte no início da igreja primitiva que a comunidade dos fiéis era chamada comunidade dos santos, porque acreditavam alcançar, buscar, viver essa santidade que é dada por Deus, né, que é anunciada, vivida e que Deus então assim realiza na vida daqueles que creem. Então por isso, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus ela possa ajudar-nos, né, como já lembrava São João Crisóstomos, não em vão os apóstolos introduziram a comemoração dos defuntos da celebração dos grandes méritos, porque sabiam eles que essas almas obteriam desta grande proveito
de grande utilidade, né? Uma das palavras de um dos santos padres da igreja, aí, São João Crisóstomo, né? Então, veja que essa doutrina, essa experiência já antiga, né? Colocava, no século II, era escrito nos túmulos das pessoas, né? Ó Senhor, que está sentado à direita do Pai, recebe a alma, aí colocava o nome da pessoa, aqui no caso, Nectário, Alexandre, Pompeu, e proporciona algum alívio. São Tertuliano, cada dia fazemos orações pelos defuntos, e assim por diante. Então, diante de toda a história, de toda a caminhada, e diante da própria palavra de Deus, segundo Macabeus, nós, então, vamos sempre estar unidos à Igreja Celeste com a Igreja Terrestre, buscando sempre realizar, cumprir, repito, o projeto do Pai. Todo cristão, ao fazer a experiência da morte, ele segue os passos do seu mestre, ou seja, Jesus, que viveu a paixão, a morte e ressurreição. Então não tem como desvincular. É preciso permanecer viva a memória, a realização da prática do seguimento de Jesus, o Santo de Deus, que trouxe para nós a santidade através dos sacramentos conferidos, dados a cada um de nós na comunidade cristã. Vamos ouvir nossa segunda mensagem musical do programa de hoje. Se não me deixarem falar, eu cantarei. Se não me deixarem cantar, eu gritarei. Se não me deixarem gritar, eu gesticularei. Mas não há nada neste mundo que me impedirá de proclamar a palavra do Senhor, de proclamar a palavra do Senhor. Se alguém me obrigar a calar, resmungarei. Se não me deixar resmungar, escreverei. Se não me deixar escrever, eu gesticularei. Mas não há nada neste mundo que me impedirá de proclamar a palavra do Senhor, de proclamar a palavra do Senhor. Oi, Rominho. Se não me deixarem pregar, eu pregarei. Eu pregarei. E se não puder mais falar, agitarei. Agitarei. Se for impossível agir, ao menos rezarei. Mas não há nada neste mundo que me impedirá de proclamar a palavra do Senhor, de proclamar a palavra do Senhor, de proclamar a palavra do Senhor. Muito bem, e a palavra proclamada do Senhor para nós nesta manhã, o capítulo 14 do Evangelho de Lucas, versículos de 15 a 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seus empregados dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas.
O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: sai pelas estradas e atalhos e obriguem as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Até aqui, meu irmão, minha irmã, para nós, palavra da salvação. Que é palavra clara, que é palavra direta, que é palavra que tem a força de conversão. O banquete é o reino, nós bem sabemos, o reino de Deus. O convite do banquete é o convite à prática da justiça, onde os convidados, aqui no caso do Evangelho dos Fariseus, e junto com eles, todos os apegados aos bens materiais, que vão cuidar primeiro das suas coisas, que vão primeiro cuidar de guardar, arrumam desculpas, buscam outros interesses, desconsideram a mensagem, as obras de Jesus. O dono se decepciona, né? O Pai, Deus, né? Mas não cancela o banquete não, porque Deus está sempre aberto a chamar. Por isso mandou sair pelas praças, pela rua, convidar 2 categorias de marginalizados. Antes de tudo, os que moram na cidade, diz ele: os pobres, aleijados, cegos, coxos, os desempregados. Enfim, todos que você excluído, que você encontrar pelo caminho, excluídos da vida social. Estes a instituição rejeita como indignos. Depois, visto que ainda há lugar, diz o empregado, né, convida os que estão fora da cidade, isto é, todos os estrangeiros. Em todos os tempos e lugares do mundo, Deus oferece os seus dons a todos. É o ser humano quem recusa a aceitar o chamado, o convite de Deus. O Evangelho, que é sempre atual, compete então nós realizarmos, né? Saber também o chamado, o convite que Deus nos faz e nos convida. E esse convite que nos faz através do irmão que bate a porta, que chama, que convida, que informa, que convida para estar junto à comunidade. E quais são, e muitas são, as desculpas hoje no dia a dia, né? Quais e muitas desculpas, né? Não vou, estou cansado, não posso, depois, outro dia, quem sabe, talvez. E o reino de Deus vai acontecendo. E Deus não cansa de chamar. E vai sempre chamando, sempre convidando. Mas diz o Evangelho que o reino de Deus é também justiça, e justiça de Deus, justiça divina. Então fiquemos atentos ao chamado, à oportunidade que Deus nos dá e não percamos a oportunidade, que o tempo passa depressa. E assim nós passamos muito mais rápido que o tempo de Deus. Muito bem, hoje nós iniciamos então as nossas celebrações, né? Ou melhor dizendo, continuamos, né? Já do final de semana para a semana. Hoje, dia 7, terça-feira, às 17h30, comunidades Monte Verde e Roseira. Às 19 horas, comunidade Areal e Palmeiras. Amanhã, dia 8, quarta-feira, 17h30, comunidade Santa Cruz e Pedra Negra. 19 horas, comunidade Divinim e Santa Margarida. Quinta-feira, dia 9, comunidade Bananal e São Paulo Apóstolos, 19 horas. E na sexta-feira, também às 19 horas, comunidade Água Espalhada e Chalé. São as comunidades que estaremos reunindo, né, durante essa semana para celebrar, para viver este momento do convite, do chamado que Deus faz a cada um e faz a todos nós, porque o convite é para todos. E a resposta deve ser também de quem sabe acolher, entender, compreender, para anunciar o reino de Deus, da missão que Deus convida a cada um e a todos nós. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa. Que o Deus da vida possa conceder-nos a graça de continuar anunciando, testemunhando. Mais uma vez, nossa saudação, seu bom dia a todas as pessoas que estão sintonizadas conosco. Nosso abraço aí lá para Portugal, Cascais, né?
Marilene Clerc está sintonizada conosco aí, minha irmã, e sempre sintonizada aqui na Rádio Café, e você de outros lugares também que estão sintonizados, né? Que o Deus da vida os abençoe, os fortaleça, um abraço no coração, que vem do coração bondoso e misericordioso de Deus, nosso Pai. A todos vocês, a bênção do Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe seu final de manhã, seu início de tarde, sua noite, abençoe a nossa vida. Bom dia a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Se eu rezar por meu irmão e em nome dele eu invocar teu nome, e se eu cantar uma canção, e se eu dançar por meu irmão e me esquecer que o meu irmão tem fome, será engano meu, não é religião, querer que as coisas fiquem como estão e não buscar aqui alguma solução. Será engano meu, não é religião, querer que tudo fique como está e não acreditar que a história mudará. Enquanto eu canto esta canção, lá fora eu sei que algum irmão padece. Se eu me esconder nesta canção, se descansar num violão e me ocultar atrás de alguma prece, será engano meu, não é religião, querer que as coisas fiquem como estão e não buscar aqui alguma solução. Será engano meu, não é religião, querer que tudo fique como está e não acreditar que a história mudará. Será engano meu, não é religião, querer que tudo fique como está e não acreditar que a história mudará. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.